Boa noite, senhoras e senhores, amigos, assinantes do Clube da NET, do Clube da Via Max e também aqueles que têm acesso e que nos assistem pela internet no mundo todo. Tá? Estamos hoje substituindo o jornalista João Francisco, que em função de uma pequena gripe, né, que agora é o momento da gripe, não pôde vir e estou aqui para bater um papo, fazer uma conversa informal, né? Como nós estamos num clube de pessoas que pagam para assistir, então a gente sente-se em casa porque nós entramos na sua sala para falar-lhes coisas que lhe interessam e coisas da nossa cidade. Até porque hoje, num clique, você tem o mundo aos seus olhos e às suas mãos, não é, doutor? Barbosa, o sobrenome. Braulio, né? É um nome famoso, né? Um nome que vem aí da mitologia grega, né? O Braulio, né? Meu pai também era Braulio, mas na verdade ele era Braulio porque nasceu no dia de São Braulio, né? Perfeito. Então, o doutor Braulio, nosso entrevistado de hoje, o nosso parceiro da cidade, é uma autoridade, né? Um cidadão, e esse sim, cidadão com letra maiúscula, porque é um cidadão que, além da sua atividade de médico, né? E agora, nos bastidores, ele me contava que até hoje continuará, enquanto a saúde lhe permitir, dando plantão na UTI. Não é, doutor Braulio? Sim, todas as segundas-feiras à noite eu estou lá na UTI do Hospital Dona Helena, dando plantão naquilo que é a minha especialidade, que eu já faço há mais de 35 anos, que é a terapia intensiva. Obviamente, já um pouco mais velho, né? A gente já não tem aquele pique de criança. Antigamente nós fazíamos, a atividade era muito mais intensa, né? Mas hoje nós continuamos lá, isso virou, vamos dizer assim, quase que a nossa cachaça. O nosso dia a dia é um prazer muito grande poder ainda exercer a minha profissão. E imagina no ambiente da UTI, né? Na UTI são aqueles casos que têm urgência, estão com uma intensidade de problema seríssima. Né? Mas isso na verdade faz parte do nosso dia a dia, então não existe muita novidade. Tá? Existe bom senso hoje em dia. Com a idade vai chegando, a gente vai prevalecendo o equilíbrio, o bom senso, mas não há nenhuma novidade, tá? Me dá um prazer muito grande exercer a minha profissão dessa forma. Justamente a gente trouxe esse detalhe, que não é um detalhe, né? Que é a vida intensa que você leva como profissional da área médica, né? Como você é um líder, é um cidadão que participa, né? Foi deputado por vereador por três, né? Por 3 eleições, foi secretário de Estado, é secretário municipal no momento, já passou por algumas pastas. Como é que é essa vida? Dá um resuminho aí para nós dessa. Olha, é complexa, é tumultuada, muitas vezes a família termina ficando numa segunda posição. Eu tive várias participações aí durante alguns anos no governo do Estado, lá realmente um trabalho muito intenso, com muitas viagens. Aqui no município, apesar de ser, nós estamos em casa aqui, então a coisa é um pouco mais simples, a família está próxima, mas de qualquer forma é um trabalho árduo, tá? E nós temos que muitas vezes trabalhar até por crise, né? Porque infelizmente o setor público ele vive, às vezes, por mais que a gente programe, por mais que a gente faça um planejamento, nem sempre as coisas acontecem como estão planejadas, então a gente às vezes tem que improvisar e buscar dentro do bom senso a melhor solução possível para tudo aquilo que se apresenta. Tem alguns detalhes importantes nessa sua prestação de serviço, nesse seu jeito de viver prestando cidadania, né? Em alguns casos, como na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável, parece que foi o primeiro secretário, foi o pioneiro, porque não existia essa pasta. Né? Essa pasta é uma pasta nova. Né? Quando o então governador Luiz Henrique conquistou o governo do Estado, né, ele nos convidou para uma pasta nova, que era a Secretaria de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente. Era um organismo muito grande, tá? Onde nós tínhamos vinculadas a Secretaria, a Companhia de Águas, a Casan, a Fátima, tá? Que é uma extremamente complexa, uma estrutura ambiental, e nós tínhamos também a Coab. Tá? Então eu era presidente do Conselho de Administração tanto da Casan como da Coab durante esse período. Depois, Luiz Henrique nos convidou para ir para a Casa Civil. Tá? Foi um convite bastante interessante que eu virei para ele, governador, eu sou médico,
eu entendo de fígado, de coração, de outras coisas, mas Casa Civil, ele disse, não, você vai que você vai conseguir cumprir bem a missão. Lá eu fiquei durante 1 ano e pouco, e depois, nesse período, foi gestado essa Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que hoje se chama Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, tá? Que está, inclusive, sendo hoje capitaneada pelo nosso deputado aqui de Jaraguá, Carlos Chiodini, né? E uma secretaria bastante interessante, eu fui o primeiro secretário. Então, essas são experiências que a gente teve ao longo dos anos na vida política. Você me lembrou um detalhe muito interessante, né? Um médico na Casa Civil. A Casa Civil é praticamente, ela cuida da agenda, dos recebimentos, dos congressos. Qual é a atividade principal da Casa? Extremamente complexa. Viu? Né? Na verdade, o fluxo do governo, né, passa pela Casa Civil, tudo. A documentação que o governador ele assina, e isso passa pelo secretário da Casa Civil. Boa parte das negociações interinstitucionais com outros órgãos do poder público passa pela Casa Civil. Tá? A Casa Militar, na época, passava pela Casa Civil. As 3 secretarias de articulação internacional, de articulação nacional e todas as secretarias de desenvolvimento regionais passava também, tinha um viés de ligação com a Casa Civil. Nisso enfim, você também foi secretário regional aqui também. Fui secretário de Desenvolvimento Regional aqui também, agora já no governo do governador Raimundo Colombo. Mas, de qualquer forma, a Casa Civil é uma estrutura muito complexa, é o gabinete do governador. Tá? Assim como aqui é o gabinete do prefeito. Tá? Então, isso é algo que nos mostra claramente como é que funciona o panorama político do Estado. Hoje eu posso lhe dizer que conheço razoavelmente o Estado, né? E isso nos coloca em contato com toda essa realidade, que é a realidade do povo catarinense. Então, isso foi muito gratificante. Nós conseguimos aí, sair de lá bastante satisfeitos, apesar dos problemas, apesar de muitas vezes não estarmos juntos, a família. Né? E quando eu falo, claro, você, em função disso, abre mão, né, da convivência diária com a família, Com até certeza. porque você não vai estar levando a família toda hora para... Era muito comum você amanhecer em Florianópolis e estar dormindo em Brasília, e às vezes de uma forma até inesperada. Né? Tanto que eu tinha lá um armário com uma coleção de roupas, ternos, etc., para a qualquer momento eu poder viajar com o governador ou cumprir uma outra missão na qual fosse designado. Então, isso é uma coisa muito comum, é uma vida muito dinâmica. Outra curiosidade é você, com formação em medicina, a Casa Civil ela tem que estar muito atenta aos protocolos a ser assinados, essas questões jurídicas. Como é que você tratava isso? Tem uma estrutura... Você terminou sendo um conhecimento jurídico também, né? A gente consegue absorver muitas coisas, mas nós temos uma estrutura muito competente, né? Tinha um grupo de funcionários, um grupo de juristas, né? Vários advogados, economistas, constitucionalistas, tá? Então são pessoas que realmente que nos dão muita segurança naquilo que nós fazemos e tem muita responsabilidade com as coisas públicas, né? É óbvio que a perfeição é muito difícil, uma outra coisa sempre passa, mas nós procuramos exercer essa função da melhor forma possível e, conforme você disse, nós terminamos aprendendo, né? Porque a gente aprendeu a medicina, apesar de eu já ter feito pós-graduação em administração, no caso mais voltada à área de saúde, administração hospitalar, mas aquilo ali realmente foi um aprendizado e que eu vou levar para a vida, né? E consegue também visualizar de uma outra forma, trazer o Estado para o município, o Estado para a federação. Mas eu não fui um caso único, tá? O nosso vice-governador é médico, tá? Tem tantos outros políticos em nível nacional. Antônio Carlos Magalhães era médico, tá? Então, se a gente for olhar, tá? Nós temos médicos que são excelentes. Tipo, tem o Coruja, nosso amigo, está agora o doutor Dalmo. Sim, tá? sim. Nós temos aí o deputado Vicente Caropreso também. São pessoas que, apesar de serem médicos na sua origem, exercem com muita responsabilidade a sua função. A única diferença que eu vejo entre você e essas pessoas que você acaba de citar é que eles são políticos de carreira, eles estão atrás do voto sempre, a cada eleição atrás do voto. Por exemplo, o Pinho Moreira, né, praticamente a cada eleição é igual... Melhor do que todos esses era o doutor Luiz Henrique, que ele não podia ver uma eleição que ele queria participar. Com certeza. Né? Mas e você não, você está sempre na área de suporte. Mas nos bastidores. Nos bastidores, né? Exatamente. Mais na área da execução, né? Porque o secretário é o executivo, né? Termina
e a responsabilidade da execução sendo do secretário. Eu tive uma experiência aí de alguns anos em correr atrás do voto também, né? Fui vereador 3 vezes. Em 1992 eu fui o mais votado do Estado, aqui dentro de Joinville, e foi uma experiência também muito gratificante, tá? Só que, na verdade, eu não penso, por exemplo, em voltar para uma condição dessa. Eu prefiro ajudar o meu município. Também hoje não tenho grandes pretensões de ir para nível estadual, para um outro nível. Eu quero ajudar a minha terra, esse município que me adotou há 33 anos, tá? E é onde eu criei meus filhos, é onde eu constituí toda a minha família, enfim. Esse é o meu município, é o município que eu amo. O município que eu adotei e que me adotou. E para uma pessoa que tem esse perfil, né? Ah, mas como é que é secretário? É escolhido porque é amigo, é porque é de confiança? Não, o secretário é escolhido porque, independente disso tudo, reúne uma série de condições. E talvez essa condição de querer fazer o bem para a cidade, em que adotou para ser sua, para criar sua família, para desenvolver para ter os seus filhos, para viver um pouco da vida ainda com seus netos, isso é essencial para um secretário, principalmente para assistência social, que é a pasta que hoje você está envolvido. E, né, de alguma maneira, você sempre teve voltado para esse assistencialismo social. Né? Sim, na verdade, desde o ano de 2003, tá, que a gente vem acompanhando o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social no país, né? Eu fui membro do Conselho Nacional de Assistência Social e naquela época houve um resgate, né, de uma política que estava, de certa forma, adormecida, né? E em 2005, então, ela veio a partir dali a se consolidar. Estamos fazendo agora, inclusive, essa semana, hoje está sendo encerrado, aliás, neste momento está sendo encerrada a Conferência Municipal de Assistência Social, onde está sendo feito exatamente esse balanço de 10 anos desta política aqui em Joinville. E, na verdade, também foi muito gratificante que nós conseguimos participar desde o momento da edificação da política, onde ela começou a funcionar verdadeiramente até agora. Tá? Então, eu posso lhe dizer que Joinville conseguiu evoluir dentro dessa política. Nós não atingimos ainda a perfeição, é óbvio, tá? Isso é muito difícil. Estamos, infelizmente, neste momento, enfrentando uma série de dificuldades de cunho econômico, que não é uma dificuldade de Joinville propriamente, ela é nacional, tá? E isso, obviamente, por mais que tentemos minimizar os impactos, mas os impactos estão aí, tá? E estamos trabalhando para que isso não venha a desgastar, tá, a imagem da assistência social. Qual é a sua leitura dessa falta de verba para a assistência social? Independente do panorama econômico, claro, tudo sofre, mas na sua leitura, assim, ela tem um como se diria corriqueiramente, ela tem um culpado? Qual é o culpado disso? Quem é ele? Não há um culpado. O que existe é o seguinte, nos últimos anos, tá, houve uma intensificação de uma política nacional de transferência de renda. Para você ter ideia, o orçamento do Ministério da Assistência Social, há 12, 13 anos atrás, era qualquer coisa em torno de 4 bilhões. Tá? Hoje está em torno de 75 bilhões. Tá? Então, nós temos as políticas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, política de benefício, como é o caso do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Enfim, então essas políticas, elas tiveram o seu valor, porque houve uma melhora realmente da condição de vida, houve uma diminuição da desigualdade social através dessa transferência de renda, mas hoje, obviamente, isso tudo tem o seu preço, tá? Não vamos dizer que a culpa foi da política, não vejo assim, tá? Mas essa e outras questões todas, dentro principalmente da gestão financeira do país, talvez algumas medidas equivocadas que foram tomadas ao longo dos anos, realmente levaram a essa situação de desgaste e de preocupação econômica que nós estamos enfrentando hoje. Isso pega, na verdade, os 3 entes federados. Tá? A questão está no governo federal, a questão está no governo do Estado e está no governo municipal. E isso nós temos que administrar com muita criatividade, com muita imaginação e fazendo o dever de casa, tá? Evitando o desperdício, tá? O gasto desnecessário e fazendo uma gestão correta, transparente, voltada aos interesses da população. A gente vê em entrevistas e opiniões de diversos analistas, tanto políticos quanto econômicos, e eles, primeiro,
na expansão do assistencialismo brasileiro, que terminou levando esses valores, multiplicando por 10, 20 vezes, né? Sim. Mas e principalmente porque eles consideram que não há uma rubrica, uma administração por rubrica, né? O que é da saúde para a saúde, o que é da educação para a educação, o que é segurança. Entra tudo num caixa única e depois, na hora de distribuir, isso cria dificuldade. O senhor tem essa visão também, não? Na verdade, o que eu vou dizer? Tá? Primeiro, em relação à questão do assistencialismo. A política nacional de assistência social, tá? Que é ligada ao sistema nacional, foi uma evolução muito grande para o país. Tá? Nós saímos daquela condição, antigamente tinha o primeiro damismo, né? Era a primeira dama que geralmente assumia essa posição. Assumia as atividades filantrópicas. Exatamente, aglutinava instituições de uma forma não profissional, vamos dizer assim. Hoje não, hoje essa política, o governo, ele identifica o problema e faz o chamamento público para que essas entidades participem como parceiras. Hoje em dia, não tenho dúvida, se não fossem as entidades não governamentais, nós não teríamos braços nem pernas para tocar essa política. Agora, isso é feito dentro de algo que é muito bem estudado tecnicamente, tá? Dentro daquilo que realmente são onde se busca soluções duradouras, tá? Para resolver o problema da exclusão social e dessa diferença que nós temos entre as classes mais pobres e as classes mais abastadas da sociedade. E houve um avanço significativo ao longo dos anos. Essa política se organizou. Estamos falando isso em 20 anos, em 15 anos? Em 20 anos. Não, na verdade, a política se organizou em 10 anos. É uma política muito jovem. Ela é muito jovem. Mas houve uma organização, isso está em curso, ela não está completa, mas pela abnegação dos trabalhadores da assistência social, isso, sem dúvida alguma, nos próximos anos vai se consolidar. É óbvio que nós vamos ter que enfrentar algumas dificuldades conjunturais, como essa que nós estamos enfrentando agora. Tá? Mas acreditamos muito que o caminho que foi trilhado é o caminho correto. Eu não tenho dúvida disso. Bom, depois nós vamos entrar na Secretaria mesmo de Assistência Social, aqui local, né? Mas nessa sua passagem aí, você também teve uma direção, uma representação do nosso Estado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que hoje é problema também Como é que foi isso? Em função da pasta que você ocupava, em função... Como é que aconteceu isso e que experiência você traz para nós? Eu fui membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, fui membro do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Assistência Social, em função da pasta que foi criada no início do primeiro governo Luiz Henrique. Isso estava dentro do sustentável. Que era a pasta de desenvolvimento social, urbano e meio ambiente. Tá? Então, na verdade, eu fui eleito, por exemplo, para o Conselho de Assistência Social como representante de todos os estados da federação. Na verdade, os secretários se reúnem, tá? E elegem um secretário para fazer essa representação dos estados. Assim eu fiz tanto no Conselho de Assistência Social, no Conselho Nacional de Meio Ambiente e no Conselho de Recursos Hídricos. Tá? Quando ali nós entendemos melhor esta política de recursos hídricos, a política de meio ambiente, e vimos naquela época que o caminho era muito longo a ser trilhado, até porque não havia também uma sistematização do controle pleno dessas práticas de degradação ambiental, etc. Nós estávamos caminhando num sentido onde o futuro realmente era muito incerto. Hoje se conseguiu controlar alguma coisa, a legislação ambiental ela é muito restritiva, tá? Existem algumas confusões em relação, principalmente no que tange a aplicação, por exemplo, de um código florestal dentro de uma área urbana consolidada, é o que acontece aqui, que muitas vezes gera um pouco de atrito, mas, de qualquer forma, que eu posso lhe dizer que também foi uma fase de muito aprendizado. Eu terminei gostando tanto do meio ambiente que terminei fazendo aqui na nossa Univille, tá, na época, todo o curso de mestrado de saúde e meio ambiente. Tá? Então, foi algo realmente que eu me envolvi bastante. Tá? E posso lhe dizer que tenho aí um razoável conhecimento também nessa área. E, claro, você foi o secretário cuja empresa de saneamento e águas era subordinada, né? E
você trouxe alguma experiência para aplicar aqui na privatização do nosso sistema de distribuição? Não, eu não participei realmente desse processo aqui. Na época em que havia toda uma discussão, né? Havia vinha sendo demandado politicamente aqui pelas lideranças de Joinville, em que fosse efetivamente se tomando uma posição em relação à Casanta, que na época, pelo entendimento das lideranças, estava deixando a desejar os investimentos que Joinville precisava. É, reclamação de toda a empresa estadual. O que nós estamos vendo, tá, é que, na verdade, a nossa empresa municipal, ela vai bem, tá? Ela vem dentro de uma programação, tá? Ela vem tem metas a serem cumpridas, tá? E isso vem sendo cumprido rigidamente. Tá? Já melhoramos a nossa capacidade, a nossa abrangência da rede de captação e esgoto, as questões de abastecimento de água também, tem uma ou outra questão pontual, mas não vejo problema maior, isso realmente está sendo muito bem controlado, e agora nós temos lá um jovem empresário, né, que é o João Bey Duarte, que está tocando muito bem a companhia. Então eu acho que isso está absolutamente sob controle. Então não vejo nenhum problema maior nessa gestão. É óbvio, né? Sempre, às vezes vai lá, abre um buraco para fazer um reparo, deixa o buraco aberto. Existem algumas coisas que isso sempre aconteceu. Na época da Casan já existia, não pode acontecer, né? Isso sempre, mas infelizmente sempre existiu assim. E existe um empenho, tá? Para que isso venha realmente a ser definitivamente solucionado e a cidade tenha uma cobertura, né, de coleta de resíduos e tratamento de esgoto que seja definitivamente resolvido para um município do porte de Joinville, né? Perfeito. Já já nós voltamos, né? Vamos para um pequeno comercial, já voltamos para falar agora. Voltamos com o Dr. Braulio Barbosa, né, no Cidade em Ação, hoje aqui substituindo dentro da minha humilde capacidade, perto do nosso ícone João Francisco, né, mas com certeza amanhã ele estará de volta aí. Né. Dr. Braulio, nós agora ficamos nesse segundo bloco falar sobre a pasta que lhe ocupa hoje, né, parte do tempo, porque como você é um homem multifuncional, ainda dá plantão, está na UTI, é médico... Está no Dona Helena, é diretor técnico, né? Que a maioria da documentação termina passando pela sua assinatura, né? É verdade. E assinar sem ler numa altura dessa é muito complicado. Então, imagino que você tenha que passar os olhos, né? E há detalhes importantes, né? E hoje na sua pasta, claro que quando se fala em assistência social, que é o tema em voga, né? Teve a semana passada e retrasada lá no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados lá, aprova, não aprova, com relação à maioridade penal. Qual é o papel da assistência social e qual é a posição da assistência social na sua leitura desse limite, aumentar, diminuir? Como é que fica isso? Olha, os trabalhadores da assistência social, a gente tem conversado muito isso dentro da Secretaria, são absolutamente contrários, tá, à tese da redução da maioridade penal. Tá? Pelo menos é isso que se enxerga lá quando a gente discute com o nosso grupo interno da Secretaria. Aliás, um grupo extremamente competente. Tá? Eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. Tá? Eu acho que, em primeiro lugar, eu não sei onde é que vão botar esse pessoal. Tá? Se a gente baixar a maioridade penal, nós já não temos cadeia para botar os adultos, vamos botar onde? Tá? O Brasil tem a quarta, eu li esses dias, tá? E esse dado tem a quarta população carcerária do mundo. Perde para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. Tá? Eu, particularmente, entendo que o melhor investimento não seria no acolhimento na cadeia desse pessoal, seria, sim, na educação integral. Tá? Eu acho que o Brasil, tá, perdeu muito tempo, isso já vem do passado. Tá? Esse foi um discurso, inclusive, no passado recorrente, até em candidaturas à presidência da República. Nós temos que manter o nosso jovem dentro da escola. Nós temos que criar a escola integral. Ou criar as condições para que o jovem seja acolhido fora daquele horário que ele está na escola, propriamente dita. Ou seja, com isso nós vamos tirá-lo da rua. Tirá-lo da condição de marginalidade. É óbvio. Ocupação na aprendizagem. Ocupação. Né? Cabeça vazia é oficina do demônio. Já dizia Ulisses Guimarães. Então,
A minha posição é muito clara. Eu acho que o investimento que nós vamos fazer em termos de acolhimento na cadeia, isso é totalmente, isso não trará resultados. Eu não tenho dúvida, cadeia não é escola. E quando ela se transforma numa escola, é uma escola péssima. Tá? Então, eu acredito, na minha posição, tá, que o certo seríamos investir em educação integral e assim, no longo prazo, nós teríamos solução. Agora, o que fazer com o que está aí posto? Tá? Cada caso é um caso. Tá? Eu acho que tem que ser feita uma análise técnica, tá? Muito bem feita. Hoje, tá? Nós temos um serviço dentro dos CREAS, tá? que aborda não, vamos dizer, a criança que já está numa situação já de envolvimento com crime. Isso daí, hoje, quando eles saem, por exemplo, de um acolhimento, como nós temos aqui em Joinville, que não dá conta do recado, o número de vagas ele é muito aquém do necessário, né? Eles vão realmente aos CREAS, tá? Então o pessoal procura fazer uma abordagem com psicólogos, com assistente social, para identificar aquele problema, envolvimento da família, para tentar fazer o resgate. Aliás, tá? Uma das pessoas que poderiam ser muito bem responsabilizadas por essa circulação, por essa situação, são os pais. Tá? Os próprios pais têm que ser chamados à responsabilidade. Por quê? Nós vivemos numa sociedade cuja as pessoas estão abrindo mão de suas responsabilidades, onde a coisa está muito depravada, vamos dizer assim. O núcleo familiar sofreu uma alteração muito grande nos últimos 20 anos. Com certeza. Então, eu acho que hoje nós temos que analisar caso a caso. O caso do menor que está envolvido numa situação de crime, por exemplo, é um crime hediondo. Ele já cometeu assassinato e isso, infelizmente, não é incomum. Tá? Eu acho que tem que ser analisado. Se realmente for constatada uma periculosidade neste momento, tá? Obviamente nós temos que investir nessa pessoa no sentido de tentar resgatá-la, mas muitas vezes, infelizmente, nós temos que tirar do convívio social, pelo menos temporariamente, até que aquilo se resgate. E no momento que voltar ao serviço social, ao convívio social, tem que ser feita uma análise muito bem feita, técnica, para ver se esse cidadão, ele não é, por exemplo, um psicopata. Se esse cidadão, ele realmente, ainda o problema dele é reversível. Tá? Agora, insisto, tá? Nós temos que ter políticas de prevenção, nós temos que ter política para diminuir a desigualdade social. A maior parte dessas pessoas, desses jovens que se envolvem com crime, infelizmente, vem das classes mais baixas, são crianças criadas com dificuldades, onde existem conflitos muito grandes familiares. Isso não quer dizer que em todas as famílias não tem um conflitozinho, existe, tá? Mas, de qualquer maneira, são muitas vezes da raça negra. Isso é uma realidade que nós temos, tá? Então, é a população carcerária que está aí. Então, nós temos que ter uma política voltada, sim, ao resgate dessas pessoas, desse jovem em formação que vai formar o nosso cidadão do futuro. Nós não queremos ter uma população carcerária no Brasil. Nós queremos ter, sim, uma população de pessoas produtivas no Brasil. Mas, para isso, tudo passa pela integração, pela educação integral. Nós temos aí, você falou, deu alguns pontos que a gente pode detalhar um pouquinho e ver por que nós estamos nessa situação. Né? Primeiro, a 4ª população carcerária do mundo. A primeira quem é? Os Estados Unidos. Estados Unidos. E a primeira, a segunda e a terceira são grandes, né, potências mundiais. São grandes potências. Por que ela tem a 4ª? Porque lá existe a punição. Não há a falta de punição como há no Brasil. No Brasil, fala-se muito em falta de punição, que é me vem o termo agora, mas enfim, a falta de punição, porque ela é muito demorada, porque o sistema carcerário, todo ele é público, não existe a parceria público-privada. Né? Diferente dos Estados Unidos e de outros países. Unidos e de outros países, em que você tem lá, por exemplo, com relação aos adolescentes, eles não ficam na mesma prisão. Eles ficam em locais separados, onde são tratados, onde são ocupados a aprenderem alguma coisa. E no Brasil, como nós temos essa gestão a gestão e a exclusividade do Estado em manter esse sistema, nós temos dificuldades, né? Porque nós não admitimos que essa condição privada possa produzir algo. Né? Então nós temos uma dificuldade nisso. Né? Então a lei, para você aprovar uma lei para diminuir a idade, você tem que aprovar uma lei para abrir mão
Então é muito complexo, né? Você tem que fazer 3 ações anteriores para terminar com uma posterior. Então, essa discussão que está aí, ela tem também um componente muito emocional, né? Isso vem... ocorreram alguns fatos recentes no país aí de violência, tá? Vamos dizer assim, protagonizada por menores, tá? E isso realmente levou a uma situação emocional. Existem alguns parlamentares que estão trabalhando essa ideia já há algum tempo, até porque dentro dos seus públicos-alvo tem pessoas que querem, vamos dizer, que essa situação realmente seja vista da forma mais radical possível, né? Botando todo mundo na cadeia. Mas, de qualquer forma, é uma situação, conforme você já disse, extremamente complexa. Tá? Eu posso ser franco, eu tenho a minha opinião pessoal, tá? Isso eu tenho discutido muito com o nosso grupo de trabalho. O pessoal também é contrário a colocar essas crianças na cadeia, mas a solução passa, sem dúvida alguma, por um processo cultural. Tá? A violência é cultural, e eu posso dizer isso de cara, porque eu já estive viajando em alguns países aí. Você pega, por exemplo, a questão da Índia. Tá? A maior parte da população é extremamente pobre. Tá? Só que a violência lá não chega nem de perto, tá, ao que acontece aqui. Tá? Mas e não é lá porque, a família já reprime a violência quando nasce. Não, mas por exemplo, você pega a Índia, a questão não é propriamente de repressão. Tá? A questão lá é cultural. O cidadão lá, ele tem princípios, a moral dele é formada de tal forma que ele não absorve a necessidade de praticar o crime. Entende? A violência é um extremo. Então, esse negócio do pessoal fala muito aqui, a violência está ligada à pobreza, etc. Não é bem assim. É óbvio que essas populações, elas são mais vulneráveis, tá? Mas não é bem assim. Existe uma questão cultural. Tá? E nós precisamos para modificar essa cultura, tá? Você tem que realmente educar as pessoas, e envolver você tem a família, investir, envolver a família, lógico. Então esse é o caminho. Não adianta, nós vamos aqui ter um paliativo que não vai solucionar o problema. Então eu não acredito, tá, que a redução da maioridade penal vai resolver o problema. Qual é a diferença de um menino de 16 para um de 18, de 19, tá? Então a coisa começa lá de baixo. Nós temos que investir na educação. Tá? E isso é algo, tá, que a gente sente, tá, que não foi investido adequadamente ao longo dos anos. Eu me lembro muito bem no Rio de Janeiro, que nós tínhamos lá ainda, na época o governador era o Brizola, né, que fizeram toda aquela questão de integração, de educação integral, com a criação dos os CIEs, etc. Então aquilo eram estruturas que também foram copiadas pelo governo federal. Nós temos, acho que um ou dois aqui em Joinville, um inclusive lá na Ademar Garcia, que essa era a proposta inicial, mas isso também não prosperou. Tá? Não prosperou por N motivos, mas eu acredito que esse seja o caminho. Tá? E eu acho que isso daí ainda é uma dívida que o governo tem com a população. Nós temos o exemplo da Coreia aí, né? Coreia do Sul, que vem, né, desenvolveu em 10, 15 anos o que nós não conseguimos sair, o que os países desenvolvidos, como Estados Unidos, como Suíça, levaram 30, 40 anos. Né? Porque sim, com certeza. É baseado em ocupação em tempo integral e envolvimento da família. Sim. Né? Você vê que os avós, eles têm reuniões dos avós nas escolas. Tem as dos pais e as dos avós com os alunos. É um sistema que nós não conseguimos. Por quê? Porque o Brasil, principalmente na camada com mais dificuldade financeira, a mãe e o pai saem para trabalhar, os filhos criam-se meio sozinhos, tá? Ou com algum parente, até um irmão mais velho. Sim. E isso cria uma certa dificuldade. E as famílias se desintegraram. Não, às vezes os irmãos não são filhos da mesma mãe e do mesmo pai, então sim, o pai tem dificuldade porque ele namora com o pai, mas o pai que ele mora não pode mandar nele, então cria um cruzamento de autoridades e de dificuldades de relacionamento muito grande no Brasil, e nós não estamos olhando para isso no nosso setor de educação. A nossa educação continuou naquele mesmo sistema antigo, porque eu, de família humilde, meu pai não precisava me bater, ele olhava para mim. Estava resolvido o negócio, não era para fazer mais aquilo. Não era para fazer, mas hoje não. Hoje, não, esse não é o meu pai, eu moro aqui com ele porque a minha mãe está com ele, não tem nada que me... Quer dizer, mas hoje isso está refletindo dentro das escolas. Claro, tá? A boa parte do nosso jovem, tá? Eles não obedecem ao professor. Eles desafiam o professor.
Então, agridem o professor. Muitas vezes o professor fica exposto. E quando o professor ele toma uma atitude um pouco mais severa, muitas vezes ele é até criticado pelos pais. Sim. Então, é uma situação e o gestor de inversão de valores. Obrigado a puni-lo, inclusive. Existe uma inversão de valores. Quando meu pai, antigamente, ele me assoviava, meu pai me chamava por um assovio. Tá? Eu já ia quietinho para casa, ele sempre não discutia. Tá? Ele podia até estar errado, mas ele era o meu espelho, ele era o meu pai. Tanto que eu sou porque eu sou o que eu sou hoje, porque eu aprendi com a minha família. E outra coisa, você é de origem rica? O seu pai era rico? Não, meu pai não era rico, meu pai era funcionário público, tá? De uma companhia estatal, e eu só virei médico porque eu sou filho único. Tá? Eu fui filho único, né? Então conseguiram investir em mim. Essa é que é a verdade. Se fossem 2 ou 3, a situação ia ficar mais difícil. Eu sou filho, né? Eu sou imigrante. Eu imigrei para cá, eu vim de Portugal com meu pai e minha mãe. Eu tinha 1 ano e 8 meses. Né? E meu pai veio para cá para trabalhar numa fábrica. Meu pai também é português. Então, quer dizer, se nós que somos de origem humilde, se nós sairmos aqui no nosso ambiente e encontrarmos 20 pessoas, você vai... 19 são de origem humilde, estão trabalhando, têm a sua família, criaram seus filhos estão se formando. Quer dizer, então a pobreza não é a dificuldade maior. Não, não é. Com certeza. Uma outra coisa... não, mas que são pobres, a sociedade não dá para eles. Não, mas eu nasci pobre e estou aqui hoje, graças a Deus, vivendo bem. Uma outra coisa, rico e nem quero ser. Uma outra coisa que tem que ser revista, tá? E aí vai uma crítica, é a questão do trabalho infantil. Tá? Eu acho que a legislação ela precisava sofrer alguma modificação. Tá? Ou seja, o cidadão de 16 anos, tá, que tem a necessidade de trabalhar, deveria ser criado para ele um horário especial 14, na legislação 14, e ter uma contrapartida, uma condicionalidade, ou seja, você vai poder trabalhar, mas você vai ter que estudar. Ou seja, muitas vezes a condição social... Agora, nós não deveríamos proibir o trabalho. Tá? Isso não existe na nossa cultura. Eu sou descendente de europeu, tá? Meu pai também era filho de português, nasceu no Acre, em Chapuri, mas foi criado em Portugal, e o pai dele era um cidadão português, foi criado com padres, tá? Dentro de uma cultura extremamente rígida, mas desde garotinho ele teve que se virar. Entende? Ele teve, minha mãe também, e nem por isso foram pessoas com isso, ao contrário. Entende? Então, eu acho que isso é algo que... Essa política está muito radical dessa forma. Eu acho que tem muitas famílias... Nós chegamos no âmago da questão, doutor Brauer. Assistencialismo ou tutela? O que é? Qual é a diferença de um? Tutela é para quem é doente, para quem tem problema, para quem não se governa. Assistencialismo é outra coisa, é ajudar as pessoas a se transformar. Então, nós estamos, o Brasil, na minha leitura, está numa encruzilhada entre tutela e assistencialismo. Ele não sabe o que é um e o que é outro. Sim, é verdade. Agora, nós temos que separar exatamente isso, tá? Porque trabalho escravo, não, óbvio, claro, isso não existe. Tá? Você forçar uma criança ao trabalho, a um trabalho diferente, não. Isso teria que ser muito bem regulamentado no Brasil. Muito bem e muito bem fiscalizado. Hoje você agora, tem um adolescente de 10, 12 anos que chega em casa falando, você tem que ir depois do almoço lavar a louça. Não, eu não posso trabalhar. Mas o que você vai ficar fazendo? Eu vou ficar jogando videogame. Né? Quer dizer, o pai já não consegue. Eu, com 10 anos, meu pai tinha um açougue, eu ia lavar o açougue. Você quer ir no matinê domingo, né? Quer comprar o seu gibi? Vai lá, lava o açougue e eu te dou. Normal, os caras, mas empresta o teu gibi. Eu não, eu trabalhei para ganhar, você não trabalhou, fica lendo na tua mão. É verdade. Então, quer dizer, isso não alterou em nada a personalidade, não me explorou em nada. Eu tinha meu horário de trabalho, meu horário de estudo. Quer dizer, e você também, o seu pai veio lá de Chapuri, imagina o que você ia ficar fazendo lá se não ajudasse a família naquela época. É verdade. Então, quer dizer, não alterou. E hoje não, não pode. Você não pode, senão eu vou ligar para assistência social para vir aqui, ou para Procuradoria do Menor. Quer dizer, é um negócio complicado. Está muito complicado. Não, e isso daí, você está tocando em Procuradoria, o próprio Ministério Público e os próprios juízes ficam numa situação também, às vezes, numa saia curta. Então, eles têm que tomar uma posição, muitas vezes, porque eles agora estão sendo demandados, às vezes, diretamente. Então, os problemas, isso é algo até, não vou dizer novo, mas que vem acontecendo, às vezes a coisa vai direto
dentro do promotor, dentro do juiz, e cai no colo dele. Tá? Então, é uma situação complexa também. Nós temos conversado bastante aí com a promotoria ligada à nossa área, e a situação deles também não é uma situação muito confortável. Eles, às vezes, têm que tomar decisões complexas, tá? Principalmente em relação a menores infratores, etc. E rapidamente, né? Porque não tem muito tempo, e aí você não conhece o histórico, termina tomando uma decisão que tem que ser depois revista. É verdade. É um negócio complicado. Mas voltamos então aqui para o nossa terra, aqui para Joinville, né? Manchester, a maior cidade, enfim. Na pasta de assistência social, ela está dividida entre os CRAS dos bairros, tem lá, está sob o seu comando os CRAS, né, que são complicados, são quantos? 10 ou 15? Não, são 6 CRAs hoje. 6 CRAs. Nós vamos receber o 7º, até o final do ano. São estruturas com funcionários, com uma instalação física, enfim. Sim. Como é que é? É o seguinte, o Sistema Único de Assistência Social, vamos dizer, em linhas gerais, tá? Ele funciona em alguns níveis. Então, o primeiro nível é a atenção básica, tá? É a porta de entrada da assistência social. Então, a pessoa está numa situação de pobreza ou está numa situação de vulnerabilidade, note bem, não necessita necessariamente ser uma pessoa pobre. Mas, por exemplo, alguém que foi vítima de violência, um idoso que é vítima de violência, etc., ou uma mulher que é vítima de violência, então eles aportam, levam o problema para esta nossa porta de entrada, chamada CRAS. Alguns problemas são resolvidos no CRAS, outros não. Os que não forem resolvidos são encaminhados para uma próxima estrutura que nós chamamos de CREAS, tá? Que aí sim já vai atender a chamada média complexidade. Então ali passa por toda uma triagem, tá? Uma avaliação, e esses problemas então são, na medida do possível, resolvidos. Tá? Quando há necessidade, por exemplo, de um acolhimento, aí sim, nós já vamos passar para a alta complexidade. E nós temos, por exemplo, em termos de criança, uma estrutura própria de acolhimento infanto-juvenil. Temos mais, perto de 100 vagas conveniadas com organizações não governamentais. Então, é basicamente isso. Nós trabalhamos na atenção básica, na média complexidade e na alta complexidade. Tá? E a estrutura ela está montada dentro dessa diretriz. Por isso que eu disse que hoje a assistência social não faz mais aquele assistencialismo que se fazia no passado. Tá? Hoje, para mim poder identificar alguém em situação de vulnerabilidade, é necessário que se faça um cadastro. Ou seja, as nossas assistentes sociais têm que conhecer a realidade daquela família, tá? Identificar, diagnosticar e aí sim dar o tratamento. Ou seja, a gente ou fazer uma política de transferência de renda, ou fazer um acolhimento, enfim, ver aquilo que é necessário. Se for um deficiente, dar o atendimento adequado a esse deficiente físico. A nossa secretaria é complexa, gente. Pegamos mulheres, deficientes, crianças, adultos, idosos, todos com uma problemática social complexa. Muitos com vínculos familiares absolutamente rompidos, às vezes. Tá? E violência contra o idoso, você não imagina, isso existe na nossa cidade. Tá? A violência sexual, a gente todo dia eu assino um documentozinho, cada um que eu leio, realmente eu fico horrorizado com a situação que acontece numa cidade desenvolvida, né, perto de 600 mil habitantes, que é a cidade de Joinville. Então, tudo isso é enfrentado, faz parte do dia a dia dos trabalhadores da assistência social. O nosso tempo está se esgotando, viu? Como passou 40 minutos voando, a gente nem sentiu. Bom, além dos CRAS, está sob também seu comando o Restaurante Popular. O Restaurante Popular 1 e 2. Hoje o Restaurante Popular 1 já está num processo já de reforma. Devemos estar inaugurando ele reinaugurando em 3 meses, mas agora com uma grande proposta, né? Que é a Política Municipal de Segurança Alimentar, que está em gestação. Nós estamos elaborando através de um conselho, tanto o conselho vem estudando como um grupo governamental, e nós vamos aí enfrentar algumas coisas hoje, como, vamos dizer assim, a obesidade, tá, que é um grande problema hoje da comunidade. Enfim, esta política também, não vamos detalhar aqui, mas ela também afeta a nossa secretaria. Casas de acolhimento também? As casas de acolhimento, tanto infanto-juvenil, como de mulher vítima de violência,
também afetam a secretaria. Nós temos uma equipe técnica, né, que funciona muito bem nessas casas. Ainda temos um programa muito interessante de famílias acolhedoras, tá? Que é um programa em que as famílias recebem um montante de R$1,5 por mês, tá? Para acolher temporariamente crianças com perdas de vínculo, via de regra temporários também. Enquanto aquilo está sendo resolvido no âmago da família, essas crianças ficam com essas famílias, ou elas voltam para suas famílias de origem, ou então há uma determinação judicial lá na frente para um processo de adoção. Tem mais uma estrutura ainda que são os conselhos também, né? Tem a Casa dos Conselhos, com todos os conselhos que nós temos, né? Temos o Conselho Tutelar, que na verdade ele é um órgão totalmente independente, né? Ele não tem uma vinculação direta, mas nós damos suporte ao Conselho Tutelar. Aliás, recentemente, e aí já é uma questão da crise econômica, há a necessidade de se criar um terceiro conselho. Nós já trabalhamos, estamos 2 aqui, trabalhamos nesse sentido para adequar a legislação, etc., mas infelizmente pela condição econômica no momento não permite essa criação. Então isso deu aí algum tipo de calor, mas está mais ou menos administrado. Assim que o município tem a condição, nós vamos criar esse terceiro conselho. Além disso, para encerrar, são quantos funcionários e a questão do estrangeiro, que agora também começa a entrar na sua área, né? O haitiano, angolano, nós temos lá em torno de 400 funcionários na secretaria, tá? Todos extremamente profissionais. E essa questão dessa imigração, na verdade, nós tivemos aí uma diáspora haitiana, né? E nós não temos hoje um número exato, estamos agora estudando, estamos trabalhando junto com um grupo de haitianos que estão aqui. Inclusive nós temos um padre aí na comunidade que está fazendo um trabalho muito bom junto a esse grupo, que também é haitiano, tá? E nós estamos então buscando diagnosticar exatamente para que nós tenhamos a noção exata de quantos são, tá? E existe uma preocupação muito grande com uma diáspora africana, tá? Nós já estamos recebendo pessoas da África, nós estamos acompanhando de perto essa movimentação no Mediterrâneo, em direção aos países europeus, e estamos sentindo a situação da Europa também crítica, tá? E existe um certo fechamento das portas da entrada dessas pessoas, principalmente ali o pessoal da África subsaariana, que enfrenta não só a pobreza, tá? Mas enfrenta agora também uma luta religiosa, né? Uma tentativa de implantação de teocracias naquela região, e com isso a violência é disseminada e essas pessoas estão fugindo de lá. Então, eu temo que essas pessoas venham atravessar o Oceano Atlântico e aportar aqui nas fronteiras do Brasil. Então, isso já aconteceu alguns séculos atrás, né, e poderá acontecer novamente. Doutor Braulio, muito obrigado. Desculpe passar o tempo tão rápido, mas com certeza nós voltaremos aqui para tratar desses assuntos de assistência tão importante para a nossa cidade, que cresce cada vez mais. Boa noite, muito obrigado. Meu caro.